Então, boa noite. Estamos começando mais uma sessão do nosso amado Centro Espírita Simplesmente Amor. Hoje é a nossa sessão de tratamento ao perispírito. Então, nós vamos começar com uma oração e depois a nossa querida Sabrina vai falar com todos. Ó Pai de infinita bondade, nós vos agradecemos por mais essa oportunidade de servirmos. E vos pedimos, Senhor, que os vossos emissários de luz aqui estejam conosco, amparando a todos nós, encarnados e desencarnados, mostrando-nos o caminho da cura, mostrando-nos o caminho do amor que nos aproxima do nosso Pai, que é o caminho oferecido pelo nosso Mestre Jesus. Mestre amado, que possamos contar com a sua proteção e com a bênção e o carinho do manto protetor da Mãe Maria, aqui conosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Então, o som tá bom, né, Ailton? Tranquilo? Então tá. Então, Sabrina, por favor. Esse aqui eu chuto. Obrigada. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, pessoal aqui também presente hoje. É uma alegria poder, mais uma vez, falar com vocês, né? Compartilhar esses momentos de estudo, né? Nós todos aqui somos instrumentos para misericórdia, né? Para nossa salvação, para a salvação dos nossos. Então, é muito alegre, é muito feliz poder compartilhar com vocês mais essa noite. E hoje é a primeira terça-feira do mês, e tal como a Fran vem dizendo para a gente, né? Hoje é a noite do trabalho, né? Do trabalho médico perispiritual. E é uma noite que é muito importante, não só para quem passa pelos médicos, pela equipe médica, mas por todos nós que estamos aqui, porque é um momento de vibração para a cura, para a nossa cura, para a cura dos nossos, para a cura do mundo. Então, eu convido para que nós todos possamos, com muito amor, muito carinho, mentalizar a nossa cura, porque o remédio maior é o nosso pensamento, é o que está dentro da gente. São os bons pensamentos, as boas sensações. Então, nada melhor nessa noite, né, para começar a nossa sessão online, já com a sessão em andamento aqui presencial, para que nós possamos aí fazer vibrações de cura para nós, para os nossos e para todo o nosso planeta. E hoje eu queria trazer um tema, né, um tema de estudo, de reflexão para nós, que particularmente foi um tema que me emocionou quando eu fiz o Evangelho no Lar dessa semana, né, no domingo. E é um capítulo de um livro chamado Jesus no Lar, que inclusive foi indicação da Fran, e nas palavras da Fran, é um livro muito singelo, mas ele é um livro de uma clareza e de uma energia para o lar maravilhosa. Tanto é que eles se chamam Jesus no Lar, psicografado pelo Chico. Então, quem ainda não teve a oportunidade de ver, tem
tem na internet, né? Vocês deem uma olhada, porque é realmente um instrumento de paz doméstico, de paz online muito grande. E o tema, né, o trecho que eu queria tratar com vocês hoje é do capítulo 4, e ele se chama, eu vou pegar aqui, ele se chama A Lição da Semente. E aí eu vou pedir licença, é um trecho curto, ele não é um trecho longo, e aí eu vou pedir licença para poder ler para vocês. Vamos lá. Diante da perplexidade dos ouvintes, falou Jesus convincente. Em verdade, é muito difícil vencer os aflitivos cuidados da vida humana. Para onde se voltem nossos olhos, encontramos a guerra, a incompreensão, a injustiça e o sofrimento. No templo, que é o lar do Senhor, comparecem o orgulho e a vaidade dos ricos, o ódio e a revolta dos pobres. Nem sempre é possível trazer o coração puro e limpo, como seria de desejar, porque há espinheiros, lamaçais, serpentes que nos rodeiam. Entretanto, a ideia do reino divino é assim como a semente minúscula do trigo. Quase imperceptível é lançada à terra, suportando-lhe o peso e os detritos. Mas se germina. A pressão e as impurezas do solo não lhe paralisam a marcha. Atravessa o chão escuro e, embora ele retire em grande parte o próprio alimento, o seu impulso de procurar a luz de cima é dominante. Desde então, haja sol ou chuva, faça dia ou noite, trabalha sem cessar no próprio crescimento. E nessa ânsia de subir, frutifica para o bem de todos. O aprendiz que sentiu a felicidade do avivamento interior, qual ocorre a semente de trigo, observa que longas raízes o prendem às inibições terrestres. Sabe que a maldade e a suspeita lhe rondam os passos, que a dor é ameaça constante. Todavia, experimenta acima de tudo o impulso de ascensão e não mais consegue deter-se. Age constantemente na esfera de que se faz peregrino, em favor do bem geral. Não encontra seduções irresistíveis nas flores da jornada. O reencontro com a divindade, de que se reconhece venturoso herdeiro, constitui-lhe objetivo imutável e não mais descansa. Na marcha, como se uma luz consumidora e ardente lhe torturasse o coração. Sem perceber, produz frutos de esperança, bondade, amor e salvação, porque jamais recua para contar os benefícios de que se fez instrumento fiel. A visão do pai é a preocupação obcecante que lhe vibra na alma de filho saudoso. O mestre silenciou por alguns momentos e concluiu. Em razão disso, ainda que o discípulo guarde os pés encarcerados no lodo da terra, o trabalho infatigável no bem, no lugar em que se encontra, é o traço indiscutível de sua elevação. Reconheceremos as árvores pelos frutos, identificaremos o operário do céu pelos serviços em que se exprime. A essa altura, Pedro interferiu perguntando: Senhor, quer dizer então daqueles que conhecem os sagrados princípios da caridade e não os praticam? Esboçou Jesus, manifesta satisfação no olhar e elucidou: estes, Simão, representam sementes que dormem, apesar de projetadas no seio dadivoso da terra. Guardarão consigo preciosos valores do céu, mas jazem inúteis por muito tempo. Estejamos, porém, convictos de que os aguaceiros e furacões passarão por elas, renovando-lhes a posição no solo, e elas germinarão vitoriosas um dia. Nos campos de nosso Pai, há milhões de almas assim, aguardando as tempestades renovadoras da experiência, para que se dirijam à glória do futuro. Auxiliemo-las com amor e prossigamos, por sua vez, mirando à frente. Em seguida, ante o silêncio de todos, Jesus abençoou a pequena assembleia familiar e partiu. Diante desse pequeno trecho, mas que guarda
lições valiosíssimas, eu gostaria de colocar alguns pontos para a nossa reflexão. A primeira delas é: se nós formos aguardar o tempo perfeito, a forma perfeita, a nossa melhor forma para buscar a luz, nós não vamos conseguir começar a buscá-la, porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Não há como nós esperarmos por um mundo perfeito para que sejamos perfeitos. É o contrário. Nós, seres imperfeitos, com amor, mas ainda faltosos, nós caminhamos para que a cada dia, vencendo através das nossas provas, das nossas expiações, vencendo o nosso próprio eu, vencendo todas as nossas dificuldades, nós vamos conseguir evoluir. E junto, nós vamos levar o planeta a essa perfeição, né? Nós costumamos colocar as nossas ações condicionadas a uma situação planetária boa ou ruim, a condições dos nossos vizinhos, dos nossos próximos, dos nossos cônjuges, familiares, etc. E, no fim das contas, nós esquecemos que somos nós que precisamos começar este movimento. E, com isso, trazer, né, contribuir para que a atmosfera melhore. Antes mesmo de pensarmos em salvar o mundo, porque muitas vezes isso passa pela nossa cabeça, a gente precisa salvar o nosso mundo. E o que significa o nosso mundo? Quem é, senão nós mesmos? E aí, outra reflexão aparece nesse trecho que é muito importante. Jesus usa, Jesus, obviamente, né, espírito crístico, espírito perfeito, ele utiliza a maneira mais eficaz de entendimento para o ser humano, porque Jesus é o governador da Terra, né? Ninguém mais do que ele sabe de nós, das nossas, da nossa natureza. Mas, óbvio, por ele ser um espírito perfeito, ele usa uma técnica que é de comunicação que é extremamente eficaz, que é o aprendizado pelo exemplo, né? Nós poderíamos ficar aqui anos e anos ouvindo teoria e ainda assim não conseguir aprender nada. Mas quando Jesus coloca os exemplos, as histórias, as parábolas, né? E propriamente ele usa muito de analogia, então pouquíssimas vezes ele fala do eu, né? Ele sempre dá um exemplo de uma história. Para quê? Porque a prática ela é melhor absorvível, né? Você consegue observar e absorver mais do que em si a teoria. E aí ele usa a analogia nesse ponto, a analogia da semente. E aí a gente pode refletir, quem é a semente? Semente é o mundo? A semente são as crianças, que a gente diz que é o futuro do mundo? São os descendentes? Né? Se a gente refletir, nós vamos chegar à conclusão de que sementes somos nós mesmos. E quando ele se referiu às sementes, ele estava dizendo de cada um dos seus irmãos, né? De cada um de nós, que ele conhece e espera por cada um de nós. Então, é muito importante e tem muito a ver com a nossa noite hoje, que é a noite do cuidado, né? Com o perispírito, que é com cuidado com o espírito. O que nós estamos fazendo para cuidar da gente, da nossa semente, né? Muitas vezes a gente é compelido, porque o mundo, de fato, ele apresenta muita diversidade, a olhar para as diversidades diretamente, para olhar para o planeta, para olhar para o próximo, mas a gente esquece de olhar que nós somos a semente das quais precisamos cuidar, né? Da qual a gente precisa cuidar. Porque qual é a nossa maior obrigação? E aqui vem um ponto muito importante.
Às vezes a gente fala, né, que antes da sessão online, nós temos a sessão presencial. E pode parecer, num primeiro momento, que nós temos duas palestras iguais, mas elas nunca saem iguais, por N motivos. Um deles, o tempo. Né? A palestra mais cedo presencial, nós estávamos com um tempo um pouco reduzido, e aí eu precisei, né, bater alguns pontos, eu não consegui trazer todos os pontos que eu tinha refletido. E agora, um tempo um pouquinho maior, eu consigo trazer. E aí, a gente pode avaliar, né? O que nós estamos fazendo da nossa semente? Todas as doenças começam internamente. Todas as doenças começam do perispírito, antes mesmo de refletir no nosso físico. E então, nós podemos dizer, mas qual é, diante de uma doença, diante de uma adversidade, vamos chamar assim, de um problema, qual é a minha parte? A nossa parte é, apesar da adversidade, nós precisamos fazer a nossa semente germinar. Nós precisamos germinar. E até na parte do estudo fala que a semente do trigo, ela silencia diante do chão escuro, porque ela anseia tanto pelo alto, por crescer, por germinar, que ela suporta o processo desse escuro, esse processo da transformação, né? A bem da verdade, uma semente, quando ela vai germinar, ela deixa de ser o que era para se transformar por um motivo maior, que é o germinar. Então, fazendo essa analogia, nós precisamos refletir muito bem quais são os pensamentos que tomam a nossa existência. Nós estamos aqui numa viagem. Todos nós sabemos o começo da viagem, que é o nosso nascimento, mas a Deus cabe o final desta etapa. Não é o fim, mas a finalização desta etapa encarnada. E aí, no meio do caminho, aparece este processo, que é um processo de provas. Nós vivemos num planeta de provas, né? Não dá para querer evoluir num planeta perfeito, porque um planeta perfeito é feito de espíritos encarnados e desencarnados perfeitos. Então, nos cabe contribuir para si e para o mundo com a nossa evolução. Então, com esse germinar dessa semente. E em um certo ponto também aqui do trecho, fala que, apesar de todas as intempéries, a semente que já tem esse vivo, esse sentimento do alto, do germinar, ela é uma semente que, conforme ela vai fazendo o processo dela, ela vai espalhando esperança, amor, ela vai frutificando, né? Então, o que Jesus quer trazer para a nossa reflexão? Primeiro, nós não devemos esperar um mundo perfeito para precisar, para passar pelas nossas provas, para poder evoluir. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é: não se preocupem tanto com o exterior em detrimento do interior. Em que sentido? A partir do momento que você vai prestando atenção em você, no seu processo, na sua viagem, você vai deixando a sua viagem mais feliz, mais florida, mais suportável o processo. E veja, conforme você modifica o seu ambiente. Quando você percebe, você foi instrumento, todos nós somos,
Você foi instrumento de esperança para um outro irmão, para uma outra semente que ainda está ali num processo anterior a você. Você pode ser a palavra de amor diante de um momento trevoso para um outro irmão. Você pode ser o abraço que acalenta naquele momento, né? E tudo isso sem se perder. Tudo isso fazendo parte da jornada. E aí a gente chega num outro ponto. A gente poderia aqui, como eu falei anteriormente, falar em teoria. Não poderíamos então só estudar, estudar, estudar? Não seria o suficiente para a gente aprender? E aí a gente chega num ponto de reflexão muito importante. Tal como a escola, a gente passa por várias matérias, mas a gente sempre tem aquelas matérias que a gente se atém mais, que a gente presta mais atenção, e as outras, por menos afinidade ou menos traquejo, a gente estuda tão somente para passar o ano. Aí, conforme a gente deixa a escola, a gente simplesmente esquece. Por que a gente esquece? Porque o nosso cérebro, ele é uma máquina de armazenamento de informação. Imagina que nós temos uma vida inteira para armazenar informação. Então, aquelas que a gente não usa, não pratica, elas se perdem no esquecimento. E assim é com a nossa vida. Por que as provas elas vêm para a gente? Porque toda vez que a gente vive essa prova, que a gente passa pelo processo, a gente de fato aprende. A gente de fato consegue viver aquele processo. E aí, outro ponto também, cada professor, a gente vai viver o processo de acordo exatamente com aquilo que o professor deu? Não. A gente vive de acordo com o processo que a gente vive. Então, vejam, milhões, bilhões de processos, né? E isso vai tornando a gente cada vez mais humano e vai respeitando, porque você está no seu processo de germinação, no seu processo de evolução, enquanto você vê o caminhar do outro, né? Enquanto você vê o outro passando pelos processos. Cada pessoa tem o seu processo de um jeito, no seu tempo. Por isso, inclusive, que não faz sentido toda essa pressão que a gente se coloca, que a gente vê hoje o mundo se colocar de comparação. Como é que eu vou comparar o meu processo com o processo do outro? Como é que eu posso achar que... e aí a gente tem essas duas vertentes, que o processo do outro é mais difícil que o meu, e aí nós temos um processo do quê? De baixa autoestima. E aí a gente não se reconhece. E aí fica um ponto. Se a gente não se reconhece, como é que a gente vai reconhecer o outro? A gente só dá aquilo que a gente tem. Se me pedem, se me param na porta da minha casa e me pedem arroz, e eu só tiver feijão, por mais que eu queira dar o arroz, eu só vou ter feijão para oferecer. Então, vejam, se eu não tenho amor próprio, se eu não tenho autoestima, e o que é autoestima? Autoestima é se amar, é entender o seu processo, é se entender aqui. O que eu vim fazer aqui no planeta? Provavelmente alguma coisa muito importante. Nenhuma vida é insignificante, porque se fosse significante, imagine, Jesus não ia se preocupar, e ele sabe, inclusive isso ele deixa escrito, que ele conhece cada uma, né, de suas sementes, vamos dizer assim, usando na analogia que a gente tem hoje. Se ele conhece cada uma das suas sementes, e ele fala, eu espero por todas elas, né? Então, vejam a força que é. Primeiro, eu tenho que me amar. Como é que eu me amo? Eu me respeito, eu entendo onde eu estou, eu começo a me questionar para saber aonde eu quero ir, para onde o meu coração precisa ir, que caminho que é esse? Eu me entrego para a fé e eu alço o meu caminho, né? O outro ponto é quando eu diminuo o processo do próximo e acho exclusivamente que o meu processo é o mais difícil, né? Mas aquela pessoa, imagina, ela tira de letra essa depressão, ela é rica, nasceu em berço de ouro, e eu? Eu que todos os dias preciso levantar às 4 da manhã, pegar ônibus, né? Ou então,
Ah, o pessoal acha que dinheiro resolve tudo, mas veja, olha a minha miséria pessoal, eu estou sozinho. Apesar de muito dinheiro, eu não tenho uma família. Enfim, toda vez que eu coloco o meu sofrimento, né, acima do sofrimento alheio, eu também perdi um pouco do que é o ser humano. Quando a gente fala em empatia, e aí eu peço licença para colocar um ponto pessoal meu, eu acho que a empatia é uma palavra muito bonita, ela é utilizada no nosso meio de uma maneira muito bonita, porém, um tanto quanto romântica. Em que sentido? Você ser empático é você se colocar no lugar do outro. Não tem como. Não tem como se colocar no lugar do outro, porque cada um está no seu lugar. Mas a empatia, ela não é se colocar no lugar do outro. Empatia é você se colocar no seu lugar e porque se colocou no seu lugar, se viu como um ser humano e com isso consegue dividir as fragilidades com o próximo. Com isso, você se torna o quê? Um ser mais humilde, um ser mais compreensível. Eu acho que a empatia ela vem daí, a compreensão. Eu não sou você, eu não entendo, eu não entendo, não, eu não vivo o seu processo, mas eu respeito, mas eu compreendo. Eu imagino a dor que você tem. Então, vejam, no meio de todo esse processo, você consegue germinar. E aí você consegue trazer também, muitas vezes, esse fruto, né, que a parte do texto diz. Você acaba se tornando um testemunho vivo, como Jesus muitas vezes fala para a gente. A palavra tem que ser viva, tem que ser o quê? Tem que ser praticada. E aí que eu consigo olhar para o outro e dizer, olha o que aconteceu com o outro, mas ainda assim ele é amoroso. Então, se ele consegue, eu consigo também. Porque aí nós não estamos fazendo comparações, nós estamos expandindo essa luz. E a ideia é essa, né? A ideia é sempre daqui para cima, nunca regressão. Outro ponto também importante aqui do nosso texto, que fala, quando Pedro pergunta para Jesus, fala, mas mestre, e o que dizer então daqueles que, mesmo sabendo a palavra, escolhem não praticar? E Jesus, muito amoroso, diz, semente também, mas são sementes que estão adormecidas. Vejam, o mestre ele é tão amoroso, né, que ele poderia usar tantas outras comparações, tantos outros palavras pesadas, e ele escolheu dizer o quê? São sementes, são irmãos, são espíritos, mas adormecidos, estacionados. E aí é que tá. Nenhum de nós regride. Nós estacionamos. Mas veja, porque não regredimos não significa que estacionar é bom, né? Pelo contrário. Estacionar é ruim. Por quê? Porque como nós caminhamos para o bem, nós caminhamos para a evolução, uma coisa é certa, movimento. É por isso que a gente nasce e depois morre. É por isso que a gente volta para cá e depois retorna ao campo espiritual. E de novo, e de novo, e de novo. É movimento. Né? Energia, senão o quê? Movimento. A gente não vê energia, mas a gente sente. É por isso que tem lugares que você entra, você fala, que energia maravilhosa. Outros, que energia condensada, pesada. É movimento. Tá? E diante disso, já que a nossa vida é certeiramente movimento, Jesus diz, né, que aquela semente que ficar estacionada, adormecida, ela vai receber o movimento da intempérie. Ela vai receber o aguaceiro, a tempestade, porque aí ela vai mudar de lugar e aí de configuração, junto com aquela tormenta,
ela vai conseguir achar o campo necessário para germinar. E aí a gente vem nesse ponto que é tão importante. Às vezes a gente pensa assim, oh meu Deus, por que a diversidade? Por que nós estamos passando? Por que esse mundo está dessa forma, né? E aí a gente percebe quantos de nós eu vou até recolocar. Acho que todos nós somos sementes que em algum tema estamos adormecidos. Isso nós não temos dúvidas, né? Nós temos faces, temas da nossa vida que nós, graças a Deus, já estamos conseguindo germinar, mas em outras permanecemos adormecidos. E aí é quando vem o que? A tempestade. E a gente tem, infelizmente ainda, nessa situação de provas, a tendência a se lamuriar. Oh, meu Deus, por que aconteceu isso? Por que eu precisava passar por isso? Não era mais fácil eu não precisar passar, já saber? Mas como é que você ia aprender a germinar se você estivesse no campo claro, na terra fértil? Você não ia aprender, porque aquilo ia ser natural. Agora, quando você vive este processo de germinar, apesar da dificuldade, aí sim você aprende aquela lição, você traz consigo aquele sentimento, né? Aquele processo todo é seu, então você nunca vai esquecer dele, independente, por mais que fique lá no fundo, e aí você vai recobrar esses ensinamentos. E aí sim nós estaremos aptos a germinar mais, né? A buscar o alto mais. Então, eu convido para que a gente faça uma reflexão a respeito, assim, ao invés da gente se lamuriar ou focar no problema como um problema, oh, meu Deus, isso aqui é um problema, eu não consigo resolver, ou eu estou entre a cruz e a espada, né? Como o ditado diz. O convite é para transformarmos, é para germinarmos esta situação com algumas perguntas que são muito importantes. Que é o primeiro seguinte: quando você se deparar com uma dificuldade, e é uma dificuldade muito particular, né? Faz parte do processo de cada um. Acho que nós devemos se perguntar por que isso está acontecendo comigo? Mas não no sentido de lamúria, não no sentido de vitimização. Ó Deus, ó vida. Não. Mas com o intuito de fazer uma pergunta mais eficaz. O que eu tenho que aprender com essa diversidade? O que este problema está trazendo para a minha fortaleza, para a minha vida, né? E aí a gente entra no outro ponto que Jesus mesmo diz: pedis e vos serás atendidos. Esse é um exercício muito importante para a gente, que é o exercício de questionar. Nós somos, eu até brinquei na palestra mais cedo, que nós somos Sherlock Holmes da nossa vida. Ao invés, né, o mundo tá de ponta cabeça, como às vezes a gente fala, porque os valores estão invertidos, porque a gente acaba sendo levado por nós mesmos a olhar a vida do outro, a comparar com o outro, nós estamos mais focados no processo do outro, ao invés de focar no único processo que é o mais importante, que é o nosso. Então, se a gente assumir essa posição de desbravador da própria vida, desbravador do próprio processo, para onde eu estou indo? O que eu quero? O que o meu coração diz? Né? No que eu acredito? Né? Como eu pratico o que eu aprendo? Né? Como é que eu estou diante do caminho que Jesus colocou para a gente? Né? E se a gente pedir, a espiritualidade vem. Né? Jesus vem e ele traz as respostas, ele traz o que a gente precisa para passar. Então, fica aqui a nossa reflexão para, diante de do mínimo problema, para que nós possamos nos perguntar o que este problema, o que esta terra escura quer fazer para que eu possa germinar.
eu como semente, para que eu possa buscar, né, a palavra, para que eu possa buscar o alto, para que eu possa buscar o caminho de Jesus, né? E aí, nesse ponto, eu só vou mencionar aqui o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele aborda bastante, que é o bem-aventurados mansos, bem-aventurados pacíficos, né? Fica aí o apontamento para eventualmente a gente falar em outras sessões, ou mesmo em casa, fazer os nossos estudos, tá? Capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. E já chegando agora na parte final do nossos estudos de hoje, eu queria colocar para vocês um exemplo que eu acho que é muito, muito importante, assim, justamente pela prática, né? Eu tenho uma conhecida que ela enfrentou problemas familiares muito graves no sentido do processo dela, né? Sendo ela uma pessoa muito dependente emocional, sendo ela uma pessoa muito de uma estima por si muito baixa, com um amor próprio muito ferido. E ainda assim, ela estava passando por todo esse processo e, como se não bastasse esse processo, ela sofreu um acidente e ela machucou o braço direito. E, e foi um acidente muito feio e assustou a todos, enfim. E eu me lembro de perguntar para ela, né? O que ela, como ela estava se sentindo, ela sentia muita dor no braço, né? E ela dizia que era só mais uma prova, era só mais uma fase, e que ela tiraria de letra a queda, né? Tiraria de letra o incidente, porque ela já havia passado por uma etapa da evolução dela muito mais dolorida e que estava ainda em processo, né? Então, o que ela disse para mim, Sabrina, no fim das contas, o que é essa, essa, essa queda diante de todo um processo maior de evolução? E aí, nesse dia, eu achei, assim, muito rico essa reflexão, porque a gente tem a tendência a olhar para os problemas. Aí, mais uma vez, aconteceu mais alguma coisa. E eu lembro de ver ela sorrindo, não de maneira falsa, né? Mas sorrindo porque ela dizia, podia ter sido muito pior, eu podia ter me machucado muito mais, ou se não, eu, nesse processo todo familiar que ela estava passando, podia ser muito pior, porque eu poderia estar passando sozinha, ao invés de contar com uma rede de apoio. Então, quando ela disse isso, e estando, eu não vou dizer feliz, mas estando consciente, ali eu percebi que era a terra escura, né? Onde uma semente estava tentando germinar. Completamente? Não sabemos, mas uma parte, né? E aí, observando isso também, a gente se torna mais humano, porque a gente também traz para si a, a, a gente coloca essa capa, né? Essa vestimenta. Tá, então se ela consegue viver, eu também sou capaz de ver. O que está acontecendo na minha vida? Né? Então aí é que tá. Não comparar, mas olha como o processo dela frutificou. Né? Então, eu achei esse exemplo muito pertinente agora para trazer para vocês, porque foi um processo que mexeu muito, muito comigo também. Né? E então
a gente sempre precisa ter isso em mente. Todos nós somos semente, passando pelo processo de germinação. E aí nós precisamos escolher. E aí entra o nosso livre-arbítrio. Nós vamos escolher como é que nós vamos escolher passar por esse processo. Transformar este processo num campo florido, que outras tantas sementes vão se inspirar, mas que principalmente faz a minha caminhada, a minha viagem florida, mais alegre, mais suportável, vamos dizer assim. Ou a gente vai escolher fazer esse caminho lamacento, sem cor, sem pesado, com fardo. E aí a gente já sabe que, estacionado assim, virão muitas tempestades para que este movimento possa acontecer de alguma maneira. Então, se nós temos essa consciência, nós precisamos fazer o exercício, né, de nos vermos como sementes potentes, sementes capazes, né, de sermos cada dia melhor. É isso que o mestre mais espera da gente. O mestre não espera que nós salvemos o planeta Terra. Ele espera que nos salvemos, porque aí assim, todos nós, salvadores de nós mesmos, vamos dar as mãos uns aos outros, salvar a toda a humanidade, salvar o planeta, e aí caminharmos para o caminho dele, que é o eterno, que é o único possível. E então, com isso, eu fecho as nossas reflexões do dia, os nossos estudos. Eu agradeço imensamente a oportunidade de poder compartilhar com vocês, de poder trazer um pouco da emoção que eu tive aí com esse capítulo. E quem quiser fazer algum tipo de intercessão, né? Quiser fazer qualquer tipo de comentário, fiquem à vontade. São todos muito bem-vindos. E por conta dos trabalhos aqui, eu mesma vou fechar a nossa noite e eu vou fechar com uma oração, uma prece que eu vi aqui diante desse estudo, que eu comecei a primeira conversa e agora eu vou finalizar com vocês, tá? Então, assim, para que eu desejo, né, eu vibro para que todos nós tenhamos uma semana muito frutífera, para que todos nós possamos ver a nossa semente, o quanto nós somos capazes, o quanto nós podemos chegar ao Mestre Jesus, para que nós tenhamos uma semana repleta de saúde, de muita cura, né? Que é o trabalho, a cura perispiritual, que é o nosso trabalho da noite. Então, para que todos nós, os nossos irmãos encarnados e desencarnados, para que nós tenhamos e possamos sentir a vibração, a energia de cura e de saúde essa semana, começando por nós mesmos. Então, para que nós possamos ter um novo capítulo com mais cuidado, com mais amor, com mais carinho consigo, porque podem ter certeza, com isso, nós também estaremos fazendo pelos nossos próximos, pelos nossos irmãos. Então, para fechar, vamos pegar as nossas águas, né, pedir para a espiritualidade já fluidificar a nossa água, para que a nossa água seja também remédio, junto com o nosso pensamento transformado, o nosso pensamento sempre positivo. E agora eu passo a ler a prece. Senhor, concede-nos a consciência dos nossos muitos erros. Não me consintas vivermos iludido a nosso próprio respeito. Que tenhamos suficiente lucidez para sabermos quem realmente somos
que possamos conseguir detectar as nossas fragilidades e as nossas imperfeições. Auxilia-nos, Mestre, dando-nos a tua força para que possamos superarmos, dando-nos a tua luz para não caminharmos nas trevas de nossa própria ignorância e dando-nos a tua paz nas lutas que nos afligem. Mestre, que possamos ser sempre sinceros em nossos propósitos, humildes em nossas atitudes, verdadeiro em nossas palavras e fiel com os nossos compromissos. Senhor, seja sempre nosso abrigo e nossa inspiração. Dai-nos a tua proteção neste momento em que, em teu nome, encerramos os nossos estudos de hoje. Permaneça conosco, Mestre Jesus, e que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Pessoal, mais uma vez, muito obrigada pelo tempo, por partilhar com tanto amor, tanto carinho. Vou abrir aqui os microfones. Onde estamos aqui? Aqui, ó. Esse? Não. Explica. Aqui. Aqui. É isso, pronto. Pronto, eu acho que agora nós já estamos liberados, cada um pode liberar para a gente poder dar o nosso boa noite, para que a gente possa ter uma noite aí, um fim de noite abençoado. Obrigada, é um prazer sempre para todos nós trabalhadores, estarmos com vocês. Um grande beijo e boa noite, boa semana.